Alternativa ao consumo de carne, o ovo também está mais caro. E veja também: Bolsonaro pediu a retirada da bandeira tarifária mais cara na conta de luz. O ex-presidente americano Bill Clinton foi internado por causa de uma infecção. O interior de São Paulo voltou a registrar tempestades de areia. Cinemas e teatros de São Paulo não vão mais precisar adotar o distanciamento. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. O preço do ovo branco bateu recorde no atacado no estado de São Paulo. O ovo branco, que é a tradicional alternativa de proteína quando o preço da carne sobe, também teve aumento. No atacado, o valor subiu e é recorde em algumas das principais regiões produtoras de São Paulo. As cotações foram puxadas pelo aumento do custo da ração e por uma maior procura do consumidor. Em São Paulo, que produz 1/3 do alimento no Brasil, a dúzia de ovos brancos no varejo teve alta entre agosto e setembro, passando de R$ 8,37 para R$ 8,80. Em setembro do ano passado, essa compra saía em média por R$ 6,67. No Brasil, o preço do ovo para o consumidor avançou 16% em 12 meses até setembro. Em algumas regiões metropolitanas, o alimento disparou acima de 20%, como no Rio de Janeiro, Grande Vitória, Curitiba e Recife. As chuvas dos últimos dias e a queda no consumo deram um alívio aos principais reservatórios do país. As medidas de redução de demanda e as chuvas registradas nos últimos dias deram um alívio aos reservatórios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Isso significa que diminuíram os riscos de um novo racionamento nos moldes do de 2001. Apesar do cenário menos tenso, ainda segue preocupante a situação do abastecimento no Brasil, já que o período úmido só está no início. Nas 2 primeiras semanas de outubro, os reservatórios do Sul tiveram ganho de 5,78 pontos percentuais no volume de água, passando para 34%. Na área que envolve o Sudeste e Centro-Oeste, responsável por 70% da capacidade de abastecimento do país, a recuperação foi menor, mas pelo menos parou de cair e chegou em cerca de 17% do volume de água. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostraram que o Programa de Redução Voluntária de Energia Elétrica e o funcionamento de usinas térmicas e eólicas fizeram diminuir o nível de tensão sobre o sistema. Com isso, foi descartado o risco de racionamento neste ano. Mas a situação ainda é preocupante e medidas emergenciais precisam ser mantidas. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai determinar a retirada da bandeira de escassez hídrica em novembro. Atualmente, a bandeira tarifária da energia elétrica é a mais cara. Bolsonaro afirmou que a partir do mês que vem, o preço da energia elétrica volta ao normal. Ele garantiu que vai determinar ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o fim da bandeira de escassez hídrica. A taxa passou a valer no começo de setembro para a conta de luz e representa um aumento de R$ 14,20 as faturas a cada 100 kWh consumidos. Meu bom Deus nos ajudou agora com chuva. Estava na iminência de um colapso. Não podíamos transmitir pânico à sociedade. Dói a gente autorizar o ministro Bento das Minas e Energias, decreta a bandeira vermelha, dói no coração, sabemos a dificuldade da energia elétrica. Vou pedir para ele, determinar que ele volte a bandeira ao normal a partir do mês que vem. Apesar das chuvas, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Sioc, disse nesta quinta-feira que o volume de chuvas registradas ainda não resolve o problema de escassez hídrica. Segundo ele, com uma situação mais confortável, as termoelétricas mais caras podem sair, mas a mobilização deve continuar. O objetivo das bandeiras tarifárias é remunerar o uso de usinas termoelétricas, que têm custo mais alto. Elas foram acionadas por causa da seca, que diminuiu o reservatório das hidrelétricas e prejudicou a geração de energia. O país registrou em 2021 a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. Uma nova tempestade de areia foi registrada no interior do estado de São Paulo. Pelo menos 7 cidades foram atingidas: Ribeirão Preto, Jardinópolis, São Joaquim da Barra, Pitangueiras, Colômbia, Serrana e Sertãozinho sofreram com a poeira. Essa foi a 4ª vez em poucas semanas que o Brasil registra esse fenômeno. As tempestades de areia ocorrem por conta da chegada de frentes frias e ventos fortes que levantam a poeira acumulada pelo tempo seco.
Vamos ver como é que fica o tempo no restante desta sexta-feira e também no final de semana em algumas regiões do país. Começando pela cidade de São Paulo, hoje a máxima pode chegar a 29 graus, pode chover e mais uma vez as temperaturas vão cair. No sábado, máxima de 24. No domingo, a temperatura máxima vai ser de 18 graus. Em Teresina, Piauí, a tarde vai continuar quente, a máxima pode chegar a 36 graus e no final de semana o calor continua. Os termômetros podem registrar 37 graus de máxima no sábado e no domingo. Em Curitiba, mais frio. A máxima pode chegar a 23 graus hoje, amanhã a temperatura se mantém, mas a mínima é de 12 graus e no domingo vai ficar mais frio, com a temperatura máxima não passando de 14 graus. A partir de hoje, cinemas e teatros da cidade de São Paulo não precisam mais cumprir o distanciamento mínimo de 1 metro. Agora as pessoas não vão precisar mais cumprir o distanciamento de 1 metro para evitar a propagação da Covid-19 nas salas de teatros e cinemas de São Paulo. A orientação da Prefeitura é para que os locais que recebem menos de 500 pessoas peçam a comprovação da vacinação, o que é válido também para eventos com público acima de 500 pessoas, com a exigência do chamado passaporte da vacina, com a comprovação de pelo menos uma dose. O uso de máscara continua obrigatório, assim como a disponibilização de álcool em gel nas dependências. A medida foi anunciada após a queda do número de casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus na capital paulista, em um momento onde mais de 85% da população adulta já está com a imunização completa e as taxas de ocupação nas unidades de terapia intensiva estão em 40% e de 33% nas enfermarias. A flexibilização de regras também começou em cidades nos estados de Pernambuco e Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal derrubou a lei que permite a produção e venda de 4 remédios para emagrecimento: sibutramina, anfepramona, premproporex e mazindol. Foram 7 votos a 3. A comercialização desses produtos tinha sido autorizada pelo Congresso e sancionada em 2017. Agora o STF entende que cabe à Anvisa liberar os medicamentos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já informou que os riscos de uso desses remédios superam os benefícios. Pelo terceiro dia seguido, o Brasil registra menos de 40 mortes por Covid na média móvel. O Ministério da Saúde confirmou mais 525 mortes por coronavírus em 24 horas. Com isso, o total no Brasil subiu para 602.099 vítimas. Segundo a pasta, mais 14.288 casos foram registrados de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, 21.612 diagnósticos já foram confirmados para a doença. O indicador mostra que a média de mortes está em 327 por dia. Segue abaixo de 400 óbitos pelo terceiro dia seguido, depois de 11 meses acima do patamar. A média móvel de casos, com 11.383 registros por dia, também apresenta tendência de queda. Caiu em relação ao dia anterior e ao novo menor valor desde 17 de maio de 2020. Por regiões, podemos verificar que 8 estados apontam alta nos óbitos pela Covid: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Em estabilidade estão 3 estados: Acre, Ceará e Goiás. E 16 unidades da federação apontaram queda nas mortes. Mais de 254 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 150 milhões e 700 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que significa 70,6% da população. Mais de 102 milhões e 200 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 48% dos brasileiros. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 3 milhões e 700 mil pessoas, 1,7% da população. Veja, depois do intervalo, um novo atentado em Mesquita, no Afeganistão, deixou mais de 30 mortos. E o ex-presidente americano Bill Clinton foi internado com uma infecção. A gente volta já. Uma grande explosão deixou pelo menos 30 mortos e 70 feridos hoje em uma mesquita xiita no sul do Afeganistão.
O episódio ocorre uma semana após um atentado suicida contra fiéis, também xiitas, na cidade de Kunduz, no norte do país, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Uma testemunha contou que ouviu 3 explosões, uma na porta principal da mesquita, outra na área sul e a terceira no local onde os fiéis se lavam. A mesquita, localizada no centro da cidade, foi alvo do ataque no momento da oração do meio-dia desta sexta, dia de descanso para os muçulmanos e quando muitas pessoas se reúnem para orar. De acordo com a imprensa, a mesquita estava lotada e pelo menos 15 ambulâncias foram enviadas para o local. O tiroteio começou depois que terminamos as orações. 2, 3 explosões aconteceram. Fomos jogados em direção à janela. Muitas pessoas, mortos ou feridos, estavam deitados lá. Não sei o que aconteceu depois. Na sexta-feira passada, o Estado Islâmico Khorasan assumiu a responsabilidade por um ataque a uma mesquita xiita em Kunduz que deixou pelo menos 60 mortos. Foi o ataque mais mortal desde que as tropas americanas deixaram o país em 30 de agosto. O grupo é um rival do movimento islâmico Talibã, embora ambos sejam sunitas. O Talibã, que tem o próprio histórico de perseguição aos xiitas, voltou ao poder no Afeganistão em 15 de agosto e desde então fez da segurança uma prioridade após 20 anos de guerra. Os xiitas representam cerca de 10% da população afegã. Muitos deles são hazaras, etnia perseguida há décadas no país. O ex-presidente americano Bill Clinton teve que ser internado por causa de uma infecção. A informação foi confirmada pela porta-voz de Clinton, que está no Centro Médico de Irvine, na Universidade da Califórnia. Ele recebe um tratamento para infecção não relacionada à Covid-19 e se recupera de bom humor. O comunicado no Twitter revela que Clinton, de 75 anos, foi hospitalizado na terça-feira para ser acompanhado de perto e receber antibióticos por via intravenosa. O hospital está em contato com os médicos de Clinton, incluindo seu cardiologista. Em 2004, o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de ponte de safena para liberar 4 artérias bloqueadas. Depois do susto, Clinton, conhecido por ter uma queda por alimentos gordurosos, se tornou vegano. Em 2010, passou por uma nova cirurgia para a colocação de uma pequena estrutura tubular, também conhecida como stent, que é inserida na artéria para evitar obstrução. O democrata Bill Clinton foi o 42º presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, entre 1993 e 2001. Ele interrompeu uma sequência de 3 períodos consecutivos dos republicanos. O ex-presidente é casado com Hillary Clinton, que também concorreu à Casa Branca, mas perdeu para Donald Trump. O governo dos Estados Unidos informou que a partir de 8 de novembro, estrangeiros totalmente vacinados não vão mais precisar de quarentena para entrar no país, medida que vale para o Brasil. Todas as vacinas aprovadas pela OMS serão aceitas, o que inclui AstraZeneca, Pfizer, Coronavac e Janssen. A Organização Mundial da Saúde afirmou que na África o número real de contaminações por Covid-19 é 7 vezes maior do que os dados oficiais. Segundo a OMS, a diferença nos números se dá pelos assintomáticos e casos não detectados por falta de testes. A organização calculou em 10 de outubro um acumulado de 59 milhões de casos da doença, 7 vezes mais do que os mais de 8 milhões de casos oficialmente notificados. O comunicado do órgão ainda destacou que foram realizados 70 milhões de testes, o que representa uma ínfima parcela dos 1,3 bilhão de habitantes do continente. Para tentar compensar a falta de evidência, a OMS vai procurar melhorar o nível de testagem nos países africanos. Cerca de 8,4 milhões de casos de Covid e 214 mil óbitos foram registrados na África, que oficialmente é um dos continentes menos afetados pela pandemia. Um homem de 37 anos admitiu ser o autor do ataque com arco e flecha na Noruega. 5 pessoas morreram. O homem de 37 anos que admitiu ser o autor do ataque fatal com arco e flechas na Noruega foi enviado aos serviços médicos após uma avaliação de seu estado. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela promotora responsável pelo caso. O dinamarquês Espen Andersen Braten admitiu ter assassinado 5 pessoas na quarta-feira na cidade de Kongsberg, no sudoeste da Noruega. Outras 2 pessoas ficaram feridas no ataque. Braten começou a passar por uma avaliação psiquiátrica. As conclusões só devem ser divulgadas após vários meses. Nessa sexta, uma juíza deve se pronunciar sobre a prisão provisória do dinamarquês em uma audiência sem a presença do acusado.
As autoridades já haviam pedido uma detenção de 4 semanas para o homem, as 2 primeiras em isolamento. Em caso de decisão positiva, ele não será detido, mas será colocado sob responsabilidade dos médicos. As autoridades norueguesas afirmaram que o ataque tem características de um ato terrorista, mas também não descartam a possibilidade de ter sido cometido por alguém com distúrbios mentais. Um magnata americano do mercado imobiliário, Robert Durst, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da melhor amiga dele. O bilionário sempre negou ter atirado em Susan Berman na nuca, em 2000, na casa da escritora, para impedi-la de ir à polícia e testemunhar sobre o desaparecimento da esposa do magnata. Mas um júri o considerou culpado em setembro, após mais de um ano de julgamento interrompido pela pandemia. I would like Bobby to live many, many years. Eu gostaria que Bob vivesse muitos anos, para ficar registrado como predador vivo por mais tempo. E a cada respiração daqui em diante, você ouvirá Susan. Quando expirar, você vai ouvir Berman, e que o zumbido em seus ouvidos nunca pare. Hear Susan. When you exhale, you will hear Berman. And the ringing in your ears may never stop. Durst nunca foi acusado no caso da esposa, mas foi preso em 2015 pelo assassinato de Berman, horas depois que foi ao ar o último episódio do documentário da HBO, The Jinx, a vida e as mortes de Robert Durst. No final da série, o homem murmura, pronto, te pegaram, e matar todos, claro, aparentemente sem perceber que o microfone continuava ligado, enquanto ele fazia uma pausa na gravação para ir ao banheiro. O quadro Menina com Balão, de Banksy, que foi parcialmente autodestruído num leilão há 3 anos, foi vendido por mais de 140 milhões de reais, um recorde para o artista britânico. O artista britânico Banksy bateu um recorde pessoal durante o leilão de uma obra icônica. E seguindo em frente, o momento que todos estávamos esperando. Temos aqui O Amor Está na Lixeira, de Banksy. E tenho certeza que muitos de vocês se lembrarão da obra de arte despedaçada neste mesmo lugar há 3 anos, segundos depois que o martelo foi batido. A obra, originalmente batizada de Garota com Balão, de 2002, atingiu um preço de 25,4 milhões de dólares, mais de 140 milhões de reais. O valor supera o obtido em março, com mudança das regras do jogo, em homenagem aos profissionais da saúde na pandemia de Covid. O famoso artista de rua, cuja identidade permanece um mistério, surpreendeu o mundo naquele leilão, também na Sotheby's de Londres. Assim que o lance vencedor foi anunciado, um mecanismo escondido na moldura destruiu a parte inferior da tela, que representa uma menina soltando um balão em forma de coração. Em sua declaração anunciando a venda, a Sotheby's descreveu a destruição como o mais espetacular acontecimento artístico do século XXI. Com a ação, Banksy disse que queria denunciar a mercantilização da arte. Essa edição fica por aqui e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.